mandou o suplente, né? Ué. Ó, Marcelo hoje tá chique, tá? Arrumei um tablet, o cara tá online, tá bom? Calma aí que eu tenho que aprender a mexer, criança. Não fica, ó. Foi? Não foi não. Mas vamos embora. Bom, meus irmãos, peguem suas Bíblias por gentileza. Abra no livro de Salmos, Salmo 1. Por favor. Vamos aproveitar essa atmosfera que foi criada pelo Espírito Santo para que a gente possa orar nesse momento pela palavra. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até hoje. Louvamos por esse culto, pelo Senhor já ter ministrado em nossos corações. Nós queremos entregar, ó Deus, a Ti a palavra. Sim, Deus, a palavra que possa criar raiz em nosso coração, que possa, a partir dessa raiz, frutificar em nossas vidas, ó Pai. Então muda, Pai, o nosso caráter a partir da Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome e por amor de Jesus. Amém. Todo mundo conseguiu achar aí? Salmo 1. Não é muito difícil, né? O Salmo é bem grande e é o primeiro. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha do vento, a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Irmãos, eu queria habitar, propriamente dito com vocês, no versículo 1 apenas. Nós lemos o capítulo todo, mas eu queria habitar com vocês no versículo 1 apenas, para a gente poder entender. O tema da mensagem hoje é o caminho do justo. Vamos refletir acerca de qual o caminho que nós vamos seguir a partir desse ano, visto que é o primeiro domingo do ano de 2025. A palavra no versículo 1 diz assim: abençoado é o homem, ou bem-aventurado é o homem. A palavra bem-aventurado significa que é feliz, que ele é abençoado com felicidade. Então, quando nós vemos bem-aventurado, isso significa isso. E a palavra diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira ou na roda dos escarnecedores. Eu queria refletir com vocês o seguinte: nós somos seres humanos dotados de capacidade de escolha, certo ou não? Então, nós escolhemos o que fazer, como fazer, ou até achamos que escolhemos, mas interessante que o nosso ciclo de vida, durante a nossa vida, a gente acaba fazendo escolhas. E essas escolhas que nós fazemos, elas nos guiam por alguns caminhos. E, por exemplo, pela manhã, você decide acordar na hora certa ou colocar a soneca do despertador e dormir mais uns 10 minutinhos. Eu fico com a segunda opção sempre, por isso que às vezes eu me atraso. Então, essas são as escolhas que nós fazemos, e as escolhas que fazemos acabam nos levando para caminhos diferentes ou não. Exemplo, baseado nas escolhas que nós fazemos, nós conseguimos seguir ou trilhar caminhos diferentes, seja ele certo, seja ele errado, seja ele um caminho certo ou reto, ou até mesmo um caminho torto. O que eu estou querendo dizer com caminho é que quando o salmista diz que abençoado é o homem que não anda, é porque ele escolheu não andar. Se ele diz que abençoado é o homem que não fica no caminho, é porque ele escolheu não ficar. Se o salmista diz que ele não se assenta, é porque ele escolheu não se assentar com os escarnecedores. O que eu estou querendo dizer é que, baseado naquilo que você escolhe, dita o caminho que você trilha. Esse é basicamente o que o salmista está querendo dizer. Agora, um pouco mais profundo dentro dessa perspectiva. Qual que é o caminho que nós vamos escolher trilhar nesse ano de 2025? O grande ponto aqui é o que nós vamos precisar abrir mão, ou de que nós vamos precisar fazer para que nós andemos no caminho do Senhor.
nós podemos entender, a partir disso, a partir da palavra de Deus, a trilhar o caminho dos justos. E é isso que a gente vai conversar hoje, a como trilhar o caminho do justo. Nesse primeiro versículo, o salmista ele apresenta 3 tipos de pecadores, 3 tipos de expressão de pecado e 3 tipos de lugares de pecado disponíveis. Por exemplo, ele apresenta ímpio, ele apresenta pecador e apresenta escarnecedor. Apresenta 3 expressões de pecado. É o conselho, o caminho e a cadeira. E apresenta lugares também, que é os locais. Ele não anda no caminho, no conselho dos ímpios, o lugar no conselho, o outro lugar no caminho e outro lugar também na cadeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Pensando numa sequência lógica, como se ele estivesse andando lado a lado com um pecado. Porque, por exemplo, se nós abrimos uma brecha, mesmo seja ela pequena, aos poucos esse pecado vai começando a ter proporções muito grandes dentro de nós. Porque, se você perceber no versículo, ele segue o conselho dos ímpios. Então, ele está de longe, ele ouve o conselho do ímpio e ele vai caminhando. Depois, ele já está andando no mesmo caminho de pecadores. E no final do versículo, ele está sentado com os escarnecedores. O que eu estou querendo dizer é que é como se fosse um processo. Pensa num relacionamento. É como se ele primeiro namorasse, depois noivasse e depois casasse. Segue a mesma lógica, ele só vai ficando mais íntimo do pecado. E esse é o grande ponto, esse é o caminho que leva à ruína do homem. Mas esse versículo, o primeiro, né, ele nos ensina algumas coisas. A primeira delas é de que feliz é o homem que ele evita. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que aquele que não leva em consideração o conselho dos ímpios, ele é feliz. Aquele que não leva em consideração ou não anda no mesmo caminho dos pecadores, ele é feliz. E aquele que não se assenta com os escarnecedores, ele também é feliz. Então a gente pode tirar uma conclusão de que o justo é feliz por aquilo que ele evita. Então, a primeira lição que a gente tira desse versículo é de que nós seremos felizes, ou o justo, né, no caso nós, seremos felizes ao evitar o conselho dos ímpios, ao evitar o caminho dos pecadores e também ao evitar a roda dos escarnecedores. Mas assim, pensando bem de forma específica, o que seria, por exemplo, os ímpios? Porque eu não posso seguir o conselho do ímpio, mas eu não sei o que é um ímpio. Eu não sei o que ele é, o que ele faz. Então, o ímpio é aquele que não considera Deus. Ímpio é aquele que não leva Deus em conta. Ele toca a vida como se Deus não existisse. É aquele famoso crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e vida leva eu. E vai levando. Ele não leva em consideração de que Deus existe para ele. Então ele toma as próprias decisões, ele vive conforme a sua própria visão. Esse é o ímpio. E interessante que todas as decisões desse ímpio são de acordo com o que está em alta na sociedade. Então, o ímpio ele é muito influenciado pelas tendências humanas, pelas tendências que estão na internet, rodando aí pelas redes sociais. Interessante que a palavra de Deus diz, no próprio Salmo, só que 16, versículo 11, assim, mostra-me-ás a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria. A tua mão direita há prazer para sempre. Isso vai totalmente contra com o conselho dos ímpios. Porque o conselho do ímpio nada mais, nada menos te leva para um lugar de infelicidade. Porque pensa comigo, pensa que você está dirigindo um carro pela estrada e você se depara com uma bifurcação. Ou seja, era uma estrada, agora virou 2 e você precisa decidir. Ou você vai para cá, ou você vai para lá. Você não sabe. Você pergunta a uma pessoa que está na beira da estrada, fala assim, fulano, para onde é que eu vou? Aí fulano fala assim, não, pega esse caminho aqui. Aí você vai. E no final dele, o final dele é um abismo. E você cai. A diferença é que com
O que eu estou querendo dizer com isso é que o primeiro ponto do versículo, que diz que não seguir o conselho dos ímpios, é onde nós não levamos em consideração a opinião de pessoas que não têm comunhão com Deus. Muitas vezes em nossas vidas, nós nos deparamos com algumas situações e ao invés de procurar a orientação na palavra, a orientação com os pastores, os líderes, nós procuramos a opinião de um amigo, de um conhecido, e essa pessoa não tem comunhão com Deus. Esse seria um conselho de um ímpio, que provavelmente levaria você para longe de Deus. Jesus fala que existem dois caminhos, o largo e o estreito. Por onde você acha que esse ímpio vai te indicar para ir? Com certeza para o mais largo, porque ele é muito mais fácil, porém ele te afasta de Deus. Então, nesse versículo a gente aprende que nós somos felizes e abençoados em não levar em consideração o conselho dos ímpios, pois se levarmos, o nosso destino é ruína. Então, o primeiro ponto é esse, que a gente possa, na nossa vida, pegar essa cosmovisão bíblica e perguntar, não, eu quero tomar uma decisão, eu vou na Bíblia, eu vou no meu pastor, eu vou no meu líder, eu vou atrás de alguém que tenha comunhão com Deus, porque essa pessoa jamais vai me levar para longe de Deus. O conselho do ímpio não, o conselho do ímpio te leva para a ruína. Então, se existe uma decisão que você precisa tomar para esse ano de 2025, para que você seja feliz e abençoado, como o salmista diz, a primeira coisa que você precisa fazer é não levar em consideração o conselho dos ímpios. Um outro aspecto diz respeito aos pecadores. Ou seja, o justo, ele é feliz ao evitar o caminho dos pecadores. Primeiro, ele é feliz ao evitar o conselho dos ímpios. Agora, ele é feliz ao evitar o caminho dos pecadores. O que é um pecador? Pecador é aquele que deliberadamente peca contra Deus. É como se ele estivesse indo por conta própria contra Deus. Ele é a pessoa que erra o alvo. A palavra pecado tem a ver com isso, com você errar o alvo. E ele erra o alvo de propósito. Ele não quer acertar o alvo. Esse que é o grande ponto. Os pecadores, eles agem de acordo com uma posição contrária a Deus. E esse caminho, o caminho dos pecadores, o caminho que Jesus fala que é largo, ele também leva à ruína. Então entende o perigo de você levar em consideração o conselho dos ímpios? Entende o perigo de você andar no mesmo caminho que pecadores? O destino é ruína. Interessante que andar no mesmo caminho dos pecadores, os pecadores, eles são pessoas que vivem de acordo com os prazeres. São coisas que no momento eles se sentem preenchidos e logo depois eles voltam a se sentir vazio. E andar no mesmo caminho que eles é novamente andar longe dos caminhos de Deus. É você se afastar de Deus novamente. Interessante que é como se nós estivéssemos enchendo um balde com água e ele tivesse furado embaixo. Os pecadores se sentem assim. Eles se enchem dos prazeres mundanos, mas eles nunca estão satisfeitos. Nós sabemos o que é satisfação. Satisfação está na presença do Senhor. Amém ou não? Os pecadores não. E por que você estaria no mesmo caminho com eles? Porque uma vez você ouviu um conselho de um ímpio e agora você caminha com os pecadores? Na verdade, ao evitar o conselho dos ímpios, você não chega a caminhar com pecadores. Mas o problema é que quando nós abrimos a brecha, mesmo sendo ela pequena, isso vai acabar, é como se fosse uma ferida pequena que aos poucos fosse se tornando maior. Viver perto de pecado é perigoso. Uma vez eu me lembro do próprio pastor Rodrigo pregando, e ele disse que é como se nós estivéssemos perto de um cachorro na coleira, mas a gente vai começando a perder o medo, vai chegando mais perto. Só que chega uma hora que ele vai morder a gente. É como se a gente estivesse brincando com o pecado.
E uma das lições que eu quero trazer para a gente é não brinque com o pecado. Porque nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno. Mas a palavra de Deus nos orienta, em Romanos 12, por exemplo, a não nos amoldar com esse mundo. Não nos conformeis com esse mundo. A palavra do Senhor diz, em Tiago 4, por exemplo, que quem é amigo do mundo é inimigo do Senhor. Então, por que a gente, às vezes, ainda dá ouvidos aos conselhos dos ímpios? Esse é o grande ponto. Se a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo do Senhor, o próprio Senhor diz a você que não pode servir a dois senhores. Isso tudo está relacionado com as decisões que você toma para a sua vida. Porque, mediante as decisões que você toma, você trilha caminhos diferentes. Então, se tem uma decisão que o Espírito Santo está trazendo para nós essa noite é: não saia do caminho. Não escute o conselho dos ímpios. Não fique no caminho com os pecadores. Esse versículo ele também nos diz que feliz e abençoado é aquele que não tem parte com os pecadores. É aquele que não se amolda ao estilo de vida dos pecadores. Porque hoje é muito fácil. Você abre seu telefone, abre seu Instagram, o que mais tem ali é gente falando como você deve fazer, como você deve vestir, como você deve agir em determinadas situações. Tudo isso está lá. A estratégia hoje é diferente. Antigamente, não. Eu falando antigamente como se eu fosse muito, né? Mas tudo bem. Mas hoje é diferente. Hoje, o pecado está na palma da sua mão. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. A escolha é ouvir o conselho de um ímpio, de um influencer, enfim. A escolha que você vai fazer é andar no mesmo caminho, é você se amoldar ao estilo de vida dos pecadores, fazer o que eles fazem. Os discípulos de Jesus eram conhecidos porque eram parecidos com Jesus. Com quem você tem parecido? As pessoas olham para você e dizem que você é um discípulo de Jesus? Se não, avalie melhor as suas decisões. Suas decisões estão fazendo você trilhar um caminho diferente. E como o próprio Senhor Jesus disse, só existem dois caminhos. Ou você está com Deus, ou você se afasta dele. Nós sabemos que o caminho que é estreito, ele nos leva à vida eterna. Mas o que é largo, ele nos leva à ruína. E seguir o conselho dos ímpios nos leva à ruína. Andar no caminho dos pecadores também nos leva à ruína. Meus irmãos, andar lado a lado com o pecado, ele é muito perigoso mesmo, de fato. Mas se tem uma esperança para o nosso coração, é um versículo que agora não me lembro a referência, de que nós sabemos que, todo mundo sabe, é bem comum, de que o salário do pecado ele é a morte. Certo? Mas esse versículo não para por aí. E glória a Deus por isso. Ele continua dizendo que o dom gratuito de Deus, ou o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? E ao entender isso, você começa a reavaliar suas decisões. Porque você fala, olha, poxa, agora eu entendi de que eu não preciso ouvir o conselho dos ímpios, nem andar ou me amoldar ao estilo de vida dos pecadores. Agora eu vou estar alerta. Só que ainda existe mais um alerta nesse versículo que a gente precisa conversar também. O terceiro ponto que esse versículo nos traz é que o justo, ele é feliz ao evitar a roda dos escarnecedores. Eu fiquei um pouco encucado com escarnecedor, porque eu ainda não sabia o significado. Escarnecedor é aquele que zomba de Deus. Escarnecedor é aquela pessoa que chegou num nível mais alto de depravação moral e espiritual. São as pessoas que zombam de Deus e de sua palavra. E olha como é vasto o significado dessa palavra, e às vezes nós nos pegamos sentados com esse tipo de pessoa. Esse escarnecedor que a Bíblia fala, ele desconsidera Deus, num nível que ele se opõe a Deus. Olha como é perigoso você viver perto de pessoas que fazem isso.
esse tipo de pessoa não está no mesmo caminho que você. E lembrando, eu não estou aqui para dizer que não é para você conviver com essas pessoas. A diferença é que Jesus, por exemplo, ele conviveu com todo tipo de pessoa. A diferença é que Jesus influenciava as pessoas, não eram influenciadas por elas. Nós precisamos fazer uma autoanálise e ver se nós estamos preparados para influenciar ou ainda somos influenciados pelas pessoas. Se você se considera que ainda não está preparado, eu recomendo que você não siga o conselho dos ímpios. Na verdade, mesmo se você estiver preparado. O versículo nos alerta que nós não precisamos, nós não podemos, porque feliz é aquele que evita esse tipo de coisa. Certa vez, eu vou ainda sobre os escarnecedores, certa vez eu estava jogando bola, e aí vem, né? Normalmente quando eu jogo bola eu me machuco, né? Por isso que eu parei. Mas certa vez eu estava jogando bola na pracinha no final da minha rua, e chegou a gente estava jogando normalzinho, chegou uma galerinha da pesada lá. Aí o pessoal falou aí, calma aí. Mas aí, rapaziadinha da pesada, que eu digo assim, o pessoal que mexe com drogas, essas coisas assim. Eu era muito mais novo. Cheguei em casa e falei com minha mãe. Inocente, falei com minha mãe. Aí minha mãe falou, ela falou assim, não quero mais que você vá jogar bola naquele lugar. Não quero que você nem pise naquela pracinha mais. Aí eu falei, poxa vida, se eu soubesse que esse assim não contava, né? Beleza. Porque aí o que ela disse tem muito a ver depois. Ela disse o seguinte, se por acaso chegar alguém lá para poder pegar aqueles caras, ninguém vai se perguntar se você tá junto ou se você não tá. Vai todo mundo no mesmo bolo. Aí eu falei, calma aí. Aí eu parei de frequentar. E aqui, com os escarnecedores, não é diferente. Porque vai chegar uma hora de que o juízo vai vir sobre eles. Muito obrigado, irmão. E ninguém vai perguntar se você está junto, se você não é, se você crê em Jesus, se não. Porque a partir do momento que você senta na roda dos escarnecedores, você é tão escarnecedor quanto eles. Você acaba sendo parte daquilo, você faz parte, você é conivente com aquilo. E olha o perigo. A percepção de primeiro ouvir um conselho, depois andar no caminho, depois sentar-se com eles, dá uma ideia de que primeiro você achou que não tinha nada a ver. Eu acredito que hoje em dia deve até existir a teologia do não tem nada a ver. Não tem nada a ver não. Isso aqui é parceirinho meu, isso aqui é amigo. Mas a partir do momento que você começa a dar atenção para isso, mais do que você dá atenção para a própria palavra de Deus, algo começou a mudar. Aí você está começando a seguir o conselho dos ímpios. A partir do momento em que você começa a se parecer no modo de vida com os pecadores, aí você está começando a andar no caminho com eles. E a partir do momento em que você senta na roda dos escarnecedores, você está se alimentando da mais mortífera infelicidade, que é estar totalmente à parte de Jesus. Porque como vimos no Salmo 16, ele afirma que a felicidade ela é completa apenas com a presença de Deus. E ao sentar-se com os escarnecedores, nós temos a ausência de Deus. Deus não habita em lugares onde o rei ali não é ele. Os escarnecedores, eles zombam de Deus e da sua palavra. Não sente com os escarnecedores. Não siga o conselho dos ímpios. Nem ande no mesmo caminho que os pecadores. Então, eu anotei uma frase de um pregador batista muito famoso, Charles Spurgeon, que ele diz assim: a roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas ela está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois em breve essa roda estará vazia, e a destruição engolirá o homem que se assentar nela. Então olha como é perigoso, olha como é sério você assentar-se com os escarnecedores. Interessante que esse versículo ele nos ensina a tomar melhores decisões.
Mas por que você está falando começou falando de decisão e está falando dos pecadores? Porque a partir do momento em que nós escolhemos evitar o conselho dos ímpios, nós escolhemos Cristo. A partir do momento em que nós evitamos escolher o caminho dos pecadores, nós escolhemos Cristo de novo. E ainda mais, quando nós escolhermos não nos assentar com os escarnecedores, nós escolhemos Cristo de novo. A pergunta é, hoje, avalie sua vida. Você tem escolhido mais Cristo? Ou tem escolhido mais o pecado? O ímpio ou o escarnecedor? Essa palavra, meus irmãos, não é para condenar. Não vim aqui apontar o dedo para você, nem nada. Mas é um alerta. Fica esse alerta. Onde nós possamos avaliar as nossas decisões e para esse ano, que está começando agora, poder começar a trilhar o caminho correto. O caminho que é feliz e abençoado por evitar o conselho, por evitar andar no mesmo caminho, por evitar se assentar na roda com eles. Interessante que o versículo ele continua. No versículo 2, ele diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, feliz é o homem que evita conselho, que evita andar, que evita se assentar. E feliz também é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor aqui, ela pode ser estendida, porque os judeus no Antigo Testamento, eles tinham a noção de lei apenas como a Torá, que era de Gênesis até Deuteronômio, que era um Pentateuco. Mas não, a lei aqui, ela pode ser aplicada para toda a Bíblia. Porque feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Se tem uma decisão que a gente pode tomar nesse ano de 2025 para poder mudar o caminho que nós vamos trilhar, é ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Não é para você ficar andando na rua assim, não, ó, com a Bíblia não. Seria legal, né? Mas é para você pegar a Bíblia, você ler, você orar, você ter comunhão, intimidade com Deus. Essas são as escolhas corretas. São as escolhas de quem é feliz e abençoado por evitar os outros caminhos. Olha como o versículo 3 diz: pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer uma dica? Lê o versículo 3. Você quer uma dica? Lê o versículo 2. Você precisa mudar a decisão. Você precisa parar de ouvir o conselho, precisa parar de andar no caminho e parar de se assentar com os escarnecedores para poder colocar como prioridade neste ano 2025 ter prazer na lei do Senhor. Meditar nela de dia e de noite vai transformar você de dentro para fora. A Bíblia está dizendo que você será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As árvores que eram plantadas junto ao ribeiro de águas, elas eram intensamente regadas. Elas eram cheias de nutrientes porque ela estava próximo das águas. E elas criavam raízes profundas. E elas davam seu fruto no tempo certo. Me lembro da passagem onde Jesus passou por uma árvore, não me lembro agora qual o fruto, figueira, se não me engano. Tem cola? Figueira? E ele olhou e falou assim, para cessar o fruto, né? Olha que interessante, porque ela estava dando fruto no tempo errado. Ela não tinha fruto, no caso, né? Olha que interessante. Porque aqui não. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, dá o fruto no tempo certo. Então o segredo está na palavra de Deus. O segredo está em comunhão com Deus de dia e de noite. As suas folhas não cairão. Ou seja, ela é forte, ela é regada, ela tem. E tudo quanto fizer, prosperará. Meus irmãos, eu não estou pregando prosperidade para você, não. Mas vou te falar uma coisa. O segredo está aí.
Medita na lei do Senhor, tem prazer em abrir a Bíblia de manhã ou à noite, não sei qual é o tempo seu devocional, tenha prazer em sentar, Senhor, glória a Deus pelo dia que o Senhor me deu, que passou, ou o dia que o Senhor vai me dar agora pela manhã. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação que é a tua palavra. Eu quero meditar, me ensina, faz as palavras pularem da Bíblia para poder eu entender. O Senhor não resiste um coração contrito, o Senhor não resiste um coração quebrantado. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele dá o fruto no tempo certo. Ele é como árvore plantada no ribeiro de águas, ele é nutrido, ele tem raiz com o Senhor. Se tem uma mudança de decisão que você precisa fazer hoje, a partir de hoje, para o seu próximo ano, para todos os anos que virão, tenha prazer na lei do Senhor e medite nela de dia e de noite. A partir do versículo 4, o salmista ele vai fazer agora a versão do ímpio. Ele falou que o justo, ele é feliz, ele é abençoado, porque ele evita o conselho dos ímpios, andar no caminho dos pecadores e se assentar com os escarnecedores. Ele tem prazer na lei do Senhor, ele medita nela, ele é forte, ele tem raiz com Deus, mas o ímpio não. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. É como se fosse folha seca, como se fosse palha. Eles não têm raiz, eles não são fortes, o vento passa e leva. Ó. Ninguém quer ser um crente que é palha, gente. Só é crente palha aquele que segue o conselho do ímpio. Só é crente palha aquele que anda no caminho dos pecadores e que se assenta com os escarnecedores. Porque ele está contra Deus, ele está se opondo a Deus. Ele acaba se tornando como um deles. E a palavra diz que os ímpios são como a palha que o vento espalha. Porque eles não conseguem, eles não têm força, eles não têm raiz, eles não são plantados junto ao ribeiro das águas como o justo é. Eles são secos, porque eles não estão nutridos pela palavra de Deus. A diferença é essa. Se existe uma escolha que você pode fazer hoje para poder transformar a sua vida, o caminho que você trilha se aproxime de Deus, escolha Deus. Eu estava vendo um filme, isso aqui é do nada mesmo, do nada eu me lembrei disso. Eu estava vendo um filme de um rapaz, todo mundo viu A Forja? Quem viu A Forja aqui? Vocês estão sabendo, aquele menino lá. Rapaz, quando ele que estava jogando videogame, vocês lembram? Aquilo me pegou de um jeito, irmãos. Que ele olhou para o videogame, Deus falou com ele assim, rapaz, abre mão desse videogame aí. Eu me vi naquele moleque na hora, que eu olhei e falei assim, mas o videogame... Meu computador está quietinho lá, meu computador está quietinho. Não fez nada com ninguém. Mas o problema é o quanto tempo eu preferia passar no computador a não passar o tempo com Deus. Enquanto eu via aquele filme, o Espírito Santo ia me moendo por dentro. Todo mundo, o filme top. Eu apanhei a beça. Ali o Espírito Santo trouxe ao meu coração de que eu precisava abrir mão de coisas. Não é proibido sentar no computador e jogar um cadinho. Mas o problema é o quanto tempo, ou o quanto isso estava tomando o lugar de Deus no meu coração. Irmãos, eu estava seguindo o conselho do ímpio. Entendeu? Se eu deixasse isso, glória a Deus que o Espírito Santo mora em nós, mas se eu deixasse isso evoluir, já eu estava andando com os caminhos dos pecadores e misericórdia, no restante do versículo. Entende? Ele precisou abrir mão, assim como eu estou tentando abrir mão, porque eu quero passar mais tempo com Deus. Eu decidi mudar, eu decidi porque eu preciso ter mais tempo com Deus. O que está precisando acontecer com você, para que você entenda de que você precisa ter prazer na lei do Senhor. Um filme, gente, simples. Eles nem sabem que esse filme aconteceu e que eu fui alcançado nessa parte específica. Mas Deus usou o filme para poder me alertar. Fala, escolha ser feliz e evite conselho. Escolha ser feliz e abençoado e tenha prazer na minha lei. Medita nela de dia e de noite. Minha esposa está de prova.
Tem 2, 3 dias que eu não ligo o computador. 3 dias que eu não ligo o computador. E não foi porque eu estava viajando. Eu estava em casa. Tá? Então eu estou orando para Deus me mudar. Falando, Deus, eu não quero ficar preso na tela do computador jogando. Eu quero ter tempo com o Senhor. Eu quero ter experiência. Eu quero me aprofundar mais. O grande ponto é esse. Quando nós decidimos mudar, quando nós fazemos a escolha de mudar, o nosso caminho vai... É como se Deus abrisse um atalho. Um atalho não, né? Mas como se Deus abrisse um caminho assim e falar, agora sim você entendeu o que está acontecendo. Como se estivéssemos andando no caminho dos pecadores aqui. Mas aí você reconhece, o Espírito Santo instalou em você. Você fala, não, Deus, eu não quero isso. Eu quero me apartar disso porque eu quero meditar na sua lei, eu quero ter prazer no Senhor, eu quero passar tempo contigo. Aí abre-se um caminho assim, ó. E você volta para o caminho estreito. O problema é que nós não devemos sair do caminho estreito. Por isso que o salmista diz que é abençoado e feliz aquele que evita essas coisas. Então, se tem uma frase que pode ficar gravada na sua mente, de tudo que eu falei aqui é, feliz é aquele que evita. Feliz é aquele que evita. Obediência a Deus não diz só respeito àquilo que nós fazemos, mas aquilo que também deixamos de fazer. Por isso que feliz é aquele que evita. Eu evito sentar no computador, passar 2 horas lá e estou preferindo ficar mais 2 horas com a palavra de Deus ali, lendo o livro de Levítico. Todo mundo para em Levítico, gente. Por causa das medidas lá do tempo, todo mundo para em Levítico. Mas eu tenho que ter prazer nisso. Prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, não importa se a leitura é ruim para mim, se não é, a gente coloca um áudio para poder tocar. Tem gente que lê a Bíblia para você, não só vou colocar para você, coloca o seu fone, eles leem a Bíblia para você. Mas não abra mão de passar tempo com Deus. Não abra mão de ter prazer na lei do Senhor e meditar nela, porque feliz é o homem, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que evita o caminho dos pecadores, evita o conselho dos ímpios e não se assenta com o escarnecedor. Versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E aqui é o fatality. Aqui é a hora de você escolher. Agora é a hora. Caminho do ímpio ou caminho do justo? Eu venho apresentar para vocês os 2 caminhos. O caminho do ímpio, eu junto com o salmista. Ele apresenta esses 2 caminhos. Mas ele diz lá no começo que feliz é aquele que não escolhe o caminho dos ímpios. Se eu puder te dar um conselho, eu escolheria o caminho dos justos. Por mais que doa, por mais que você tenha que abrir mão de inúmeras coisas que você gosta de fazer. Naquele mesmo filme, né, da Forja, o cara jogava golfe toda semana. Aí ele passou a jogar 2, 3 vezes por ano. Porque ele preferiu Jesus. Porque ele preferiu passar tempo com Deus. Ele preferiu meditar na lei do Senhor. Será que nós estamos preferindo Deus? Às vezes eu me pego no telefone, viajando. Passa. Um monte de coisa no Instagram, Reels, né, que fala. Meia hora, 1 hora. Essa hora eu não podia estar falando com Deus? Essa hora eu não podia estar em comunhão com Deus? Essa hora eu não podia estar lendo a Bíblia? 1 capítulo, 2, meditar naquilo. As suas escolhas, elas te direcionam para caminhos diferentes. Mediante naquilo que você escolhe, você vai trilhar esses caminhos. E eu, depois que o Espírito Santo me despertou, eu escolhi caminhar o caminho dos justos. Mediante essa conversa que nós tivemos hoje, sobre o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, a pergunta final, para a gente poder refletir sobre isso, durante essa primeira semana, né, visto que é o primeiro domingo do ano de 2025, a pergunta é, qual caminho nós vamos escolher? Que lá no começo eu disse que tudo se resume a uma escolha. Você escolhe
levantar, escovar o dente, ir trabalhar. Às vezes escolher trabalhar não vai não. Mas são escolhas que você faz. Hoje, a gente também tem uma escolha diante de nós. E se eu puder te aconselhar, eu aconselharia que você pudesse escolher o caminho do justo. Porque o justo, ele é feliz por aquilo que ele evita. Ele evita o conselho dos ímpios. Ele evita o estilo de vida dos pecadores. E também evita aqueles que zombam de Deus. Nessa noite, o Espírito Santo está convidando a gente a tomar uma decisão que vai nos guiar pelos próximos anos até que Ele venha. Eu não quero que esse despertamento que tive dure apenas até o final desse ano. Não, eu quero que dure para sempre. Eu quero preferir Deus acima de todas as coisas para sempre. Então o convite que o Espírito Santo faz para a gente hoje é esse. O que nós vamos fazer? Qual a decisão que nós vamos tomar? Nós vamos preferir Deus acima de todas as outras coisas? Ou vamos preferir seguir o conselho dos ímpios? O caminho dos justos nos leva para mais perto de Deus. Nós sabemos, como Jesus falou, que o final desse caminho é a vida eterna. Escolha o caminho dos justos, meus irmãos. Que a partir desse domingo, suas decisões sejam moldadas a partir do caminho dos justos. Para que você possa escolher não seguir o conselho dos ímpios. Para que você possa escolher não se deter no caminho dos pecadores. E também não escolher sentar com os escarnecedores. Os irmãos podem, por favor? Os irmãos podem ficar de pé, por gentileza? Tem um pastor que fala assim, vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Só para parecer que está acabando. Eu queria convidar você a pensar sobre o que o Espírito Santo conversou com a gente hoje. Eu sempre gosto de, depois de ler a palavra, meditar, eu procuro na minha vida o que eu posso mudar. Assim como o rei Davi fez, quando ele pede para Deus esquadrinhar o coração dele, ele fala, esquadrinha meu coração, Senhor, vê se há algum caminho mau. Será que hoje não é o dia de nós fazermos essa oração também? Será que hoje não é o dia que a gente vai pedir para Deus esquadrinhar o nosso coração, para que nós possamos avaliar as nossas decisões, para que a partir delas a gente possa escolher mais Deus, escolher estar perto de Deus, escolher estar próximo de Deus? O caminho dos justos, meus irmãos, ele não é fácil. O próprio Jesus disse que ele é estreito. Mas a esperança que há no nosso coração, de que quando aquela última trombeta, que eles falam, tocar, nós vamos subir com ele. Amém? Eu não senti você vibrar não, vou repetir. Vamos fazer o reverso aqui, ó. Voltei. Quando a última trombeta tocar, a esperança que tem no nosso coração é de que nós fomos felizes e abençoados por não seguir os conselhos dos ímpios, não andamos com os pecadores e não sustentamos com os escarnecedores, porque quando ele voltar, nós subiremos com ele. Esse é o caminho dos justos. É o caminho que escolhe e abre mão dos prazeres mundanos por amor a Cristo. Cristo falou que aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga. A cruz de cada um aqui é diferente. Mas tomar a cruz tem a ver também com negar os prazeres. É negar o prazer, aquilo que te enche, aquilo que brilha os seus olhos. Negar a si mesmo. Por isso que em Filipenses o apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento de entrega
Porque ele sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Assim mesmo ele se humilhou, assumindo forma de servo, foi reconhecido como figura humana. Mas quando ele morreu e ressuscitou, Deus o exaltou sobre todo nome, sobremaneira, que lhe deu o nome acima de todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre, que Jesus Cristo ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho dos justos, meus irmãos, ele leva à vida eterna. O caminho dos ímpios, ele leva à perdição. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Primeiro porque o Senhor falou conosco desde que nós começamos. Primeiro porque a Tua presença ela é real neste lugar, Pai. Primeiro porque nós queremos levantar ao Senhor toda a honra e glória, Deus. E nós queremos declarar aqui, ó Deus, que só o Senhor é santo. De que só o Senhor é digno de honra e glória, Pai. E primeiro, Deus, nós queremos dizer ao Senhor, nós respondemos ao Senhor, Pai, nós escolhemos o caminho dos justos. Senhor, nós queremos trilhar o caminho onde nós abrimos mão daquilo que nos dá prazer, para poder seguir ao Senhor, para poder ter prazer na Tua lei, para poder meditar nela, Pai. Nós queremos criar raízes no Senhor, Pai. Então molda o nosso coração, Pai, que as nossas escolhas estejam pautadas naquilo que nós queremos viver com o Senhor, e não com aquilo que nós queremos encher a nós mesmos, Pai. Senhor, por favor, Senhor, muda nosso coração, transforma, Pai, o nosso entendimento, que a partir desse ano, Pai, nos próximos 360 dias, nós podemos em todos eles dizer que nós escolhemos o Senhor, que nós não escolhemos seguir o conselho dos ímpios, que nós não escolhemos, ó Pai, caminhar com os pecadores e muito menos se assentar com os escarnecedores, Pai. Que nós possamos olhar, ó Pai, no final desse ano e ter a percepção de que nós escolhemos o Senhor, ó Pai, e não escolhemos o pecado. Que nós escolhemos seguir o caminho dos justos, o caminho que é abençoado, que é feliz, porque nós temos o prazer na Tua lei, Pai. Muda, Senhor, o nosso coração, que as nossas decisões sejam pautadas na alegria do Seu coração, não na nossa, Pai. Por favor, Deus, crave essa palavra em nosso coração. Que a cada decisão que nós precisamos ou devemos tomar, venha primeiro, ó Pai, a palavra, caminho dos justos. O justo, ele é feliz por aquilo que ele precisa evitar, por amor ao Senhor, Pai. Então, por favor, Deus, muda, Pai, o nosso coração, para que nossas escolhas sejam a partir do Senhor. Assim como diz a canção, que o Senhor cresça e que eu diminua. Deus, nós entregamos ao Senhor os nossos corações, entregamos ao Senhor a nossa mente, entregamos ao Senhor, ó Pai, os nossos pensamentos, ó Deus. Que nós possamos passar longe, ó Deus, do conselho dos ímpios, que nós possamos passar longe, ó Deus, do caminho dos pecadores, e muito mais ainda da roda dos escarnecedores, Jesus. Por favor, Jesus, nos leve por esse caminho, leve, Pai, assim como o Senhor, a Tua palavra diz, seja o Senhor a voz, não dizendo, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Nos leva pelo caminho dos justos, Pai, até o dia que o Senhor voltar com toda a sua glória, Pai, e nos leve de volta para a nossa casa, que é nos céus, contigo. Nós oramos e pedimos que o Senhor transforme a nossa vida assim. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Eu gostaria de fazer algo diferente. O Espírito Santo estava falando comigo desde antes de eu começar. É que assim, né? O Espírito Santo fala com a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Fala assim, será? Mas enfim. Eu gostaria de que você escolhesse uma pessoa para orar junto agora. Desde o começo o Espírito Santo estava falando, vamos orar uns pelos outros. Pode ser a pessoa que está do seu lado, pode ser uma outra pessoa. Escolha um parceiro de oração agora, para que a gente possa clamar pela vida um do outro.